Ricardo Almeida, né? Primeiro eu vou falar do Guedes, que todo mundo comentou, eu gravei vídeo sobre isso hoje. O nosso digníssimo ministro da Economia, cara, ele falou em controle de preço, claramente, não dá pra negar. E ele falou em controle de preço em termos eleitorais, que ele falou assim, é só segurar mais uns mesezinhos aí, 2013 a gente resolve. O que seria? Porque quando o cara represa, vamos dizer assim, um faturamento, ele aumenta o endividamento dele e tal, como é que isso fica? Né? E como é que vai ficar também as questões de estoques e tal? Quais são os sinais que está sendo passado para investidores externos? Ou seja, o sinal, o negócio que o Paulo Guedes jogou ali é de uma irresponsabilidade, de uma molecagem monumental. Mas mostra também desespero, porque pra ele tá falando ali é o governo está desesperado. E isso não combina com o discurso dos bolsonaristas que a gente tem em contato, que no tete-a-tete fala, vai dar em primeiro turno. Se fosse dar em primeiro turno, o cara tinha que estar muito sossegado. Lógico. Mas onde eu quero chegar com isso aí? O Paulo Guedes, o símbolo de um liberalismo que, se tivesse sendo implementado por si só, eu já estaria com algumas críticas, porque eu tô vendo limites nele. Sim. Mas é pior, ele nem isso tá implementando, e ele tá buscando... O quê? Oi? O quê? Não, gente. O Paulo Guedes é um cara que está buscando no receituário que foi adotado pelos países heterodoxos de esquerda e também na heterodoxia econômica dos anos 80. A solução. Né? Sarney pra caralho. Sim, assim, sim. Então o que esses caras estão falando, sabe? E a Faria Lima e os grandes banqueiros e os grandes traders aí que fizeram Estado pagando, tudo na maciota. Aliás, nem tá tendo uma grande barulheira na Bolsa de Valores. Não tá. Mas assim, também tem uma coisa, né? O que o Guedes fala não se escreve, né? Então, assim... eu acho que o Guedes já caiu naquele limbo, né? Ele pode estar falando qualquer coisa, não vai fazer nada mesmo. Deixa aí ele falando o que ele quiser. Mas ele não vai fazer isso, não vai fazer também. Mas agora eu vou entrar. Eu ia entrar na polêmica, mas eu vi que não chegou ainda em 800. Faltam 150 likes por 800. Pessoal, dedo no like aí, pô. Dedo no like pra gente entrar no lance. O que acontece? O Paulo Guedes se encaminhou para isso. Eu já vou entrar num primeiro elemento. No mesmo período que foi confirmada aí a privatização da Eletrobras, que é uma privatização para fazer caixa e bancar subsídios para fontes de energia nos próximos meses. É fazer caixa para tocar basicamente o que o Bolsonaro quer, que é tocar a eleição. Isso. Ou seja, todo mundo sabe que nós somos favoráveis a uma agenda de privatizações, tá? É histórico no MBL. Mas pegar um patrimônio teu e queimar com objetivos meramente eleitoreiros, isso tem que ser proibido. Porque isso é um fim escuso. Isso é um fim escuso. Isso provavelmente fere algum princípio lá da administração pública. Eu também moralidade, eficiência. Acho que esses dois princípios eles estão em jogo, claro. E ele vai fazer isso. Porque não existe nenhum tipo de compromisso do governo brasileiro com ideário liberal nenhum. Se havia alguma dúvida quanto a isso, foi no início do governo, lá atrás, primeiros meses. Quando a coisa degringolou, esses compromissos todos, eles acabaram. Eles foram jogados na lata do lixo. E aí veio uma outra lógica do governo, que foi basicamente uma lógica de tentar reeditar planos mirabolantes do governo militar, que também não deu certo, porque ninguém conseguiu fazer nada, o governo não conseguiu entregar nada, e aí caiu numa terceira lógica. Houve 3 etapas econômicas. Houve uma aspiração liberal no início, que não deu em nada, que foi a época que o Guedes ainda tinha algum tipo de respaldo, e esse respaldo foi se diluindo muito rapidamente. Então, no início ainda se falava do Guedes, até o MBL, no início, os primeiros meses, falava, o Guedes, mas depois o Guedes, você viu que o Guedes não sabia o que estava fazendo, não tinha a menor noção de administrar coisa nenhuma. A gente mesmo, especialmente o Renan, que tem muitos contatos lá, ficou sabendo que o Guedes não sabia o que estava fazendo, ele não tinha os dados, ele não conhecia os mecanismos de contenção dos problemas econômicos brasileiros, a gente ficou sabendo disso, ele não sabe o que está fazendo. Então, a credibilidade dele foi caindo. Aí depois veio uma tentativa de ir para uma espécie de nacional desenvolvimentismo junto com o Exército, que o Exército ia aplicar algumas receitas. Isso também caiu, porque na prática eles não fizeram isso, não fizeram nada. E por fim, caiu na terceira etapa, que é uma etapa que já vai mais de um ano que a gente está assim na prática, que é basicamente o leilão do Brasil para o Centrão, bota um bando de corrupto aí para roubar,
vamos tocando isso aqui do jeito que dá, veio a pandemia, né, e aí faz medidas aí, auxílio, não queria auxílio, agora é Auxílio Brasil, vamos que vamos, dá dinheiro aí pro pobre e vamos tentar salvar alguma coisa do governo. E essa é a fase do Bolsonaro. Então qualquer coisa que aconteça neste governo, seja a privatização da Eletrobras ou qualquer outra coisa, tem como norte, como estrutura, assim, como arquitetônica, a ideia de salvar Bolsonaro de uma derrota iminente. É isso. Então tudo que ele vai fazer é para se salvar de uma derrota iminente, porque ele não quer perder, ele não quer ser preso, ele não quer perder a caneta e ser destituído de todo poder. É isso que a gente está vivendo. E a Eletrobras é isso. Então, assim, se chega algum liberal e diz, não, mas finalmente o governo conseguiu uma conquista, né? Tava difícil privatizar, mas agora privatizou. Essa opinião é uma opinião idiota. Opinião, assim, estúpida. O cara não tá vendo nada da conjuntura política. Ele não percebe qual é a finalidade óbvia de qualquer coisa que o governo faça. E tem um detalhe aí. Um governo que está em vias de ser tratorado numa eleição é um governo, por definição, que está numa situação de desespero. Qualquer governo. Se você tem qualquer governo que você vai para a reeleição e todas as pesquisas, todas, sem uma única exceção, apontam que você vai perder, porque não houve nenhuma única pesquisa nos últimos... Desde que o Lula entrou no páreo, nem uma pesquisa que tenha mostrado que o Bolsonaro está na frente. Posso fazer um parênteses? Por favor. É importante fazer parênteses, porque o gado sempre questiona a pesquisa, mas o Bolsonaro contrata pesquisas. Todo mundo sabe que ele contrata pesquisa de um instituto que fica no Paraná. Sim. E ele perde. E ele perde nessa pesquisa. Então assim, parem. Assim, o gado fica com essa ilusão. O Bolsonaro sabe que tá perdendo e todas as medidas que eles estão tomando são medidas de alguém que tá desesperado sabendo que vai perder. Exatamente. Então, o governo está nisso. O governo está numa situação de desespero. Então tudo que ele fizer será de extremíssimo curto prazo. O prazo mais curto possível e imaginável é o prazo do governo. Quando você tem um governo forte, um governo sadio, que está numa posição magnânima e segura, este governo se permite fazer políticas de Estado com um horizonte mais largo, porque ele se enxerga como uma força que vai atravessar. Ou então é um governo de transição, estilo Michel Temer, popularidade baixíssima, sabendo que ele não vai conseguir se eleger nem nada, e nem tendo esta pretensão, e ele pode ficar numa zona de certo conforto para fazer algumas coisas. Então tem dois tipos de governo que fazem alguma coisa. Ou um governo que é forte, está saudável, está uma posição magnânima, ou um governo de transição. Ponto. Ou uma ditadura, né, que o cara dá um golpe, ele assegura a estabilidade política por meio da força das armas, e aí ele tem tempo, digamos assim, de fazer projetos de longo prazo, como é o caso de diversas ditaduras no mundo inteiro. A exemplo da China. Né? Você tem lá um partido bem estabelecido, que não será derrubado, ninguém vai assumir o lugar do Partido Comunista. Então o Partido Comunista pode fazer planos para 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ele tem condição de bancar esse tipo de planejamento. O Brasil não tem. Todos os planejamentos que ocorrerem desde então serão planejamentos para outubro, para a eleição, ponto final. E a gente está na mão desses caras. Então acho que a gente tem que tentar fazer alguma coisa contra isso, né? Se fosse possível processar e o governo interpelar. Eu vou falar com o Rubinho, terminando a live. Eu acho que isso ia dar uma mídia assim colossal. É uma coisa colossal. Assim, é uma coisa vai parecer demais. Flagrantemente eleitoreira. É o uso de uma estatal valiosíssima, e não tô fazendo aqui juízo de valor, você tem que ter eu acho que tinha que privatizar no momento certo. Não é nem esse o ponto. É o meio, a razão por trás dessa privatização. É completamente oportunista. E ainda tem gente que vai ficar pulando, vai ter uns gado de Paulo Guedes pulando aí. Se inscreva no nosso canal de cortes já.